Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Eu vou te convidar a inicialmente abrir a palavra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Aliás, o Evangelho que Mateus escreveu. Evangelho que Mateus escreveu, nos deixou, no capítulo 26. E eu quero ler com você 3 versículos aqui. Verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, deixa eu falar para você, isso não tem nada a ver com a palavra. Isso é antes. Isso é um prefixo antes da introdução da palavra. Qual foi a bronca de Jesus com os discípulos? Ele chegou e falou para os discípulos que ele estava amargurado até a morte, e falou para eles assim: vigia comigo, fica aqui. E foi orar. Orou um tempo e voltou, e pegou eles o quê? Fora daquilo que ele pediu para que eles fizessem. E aí ele falou: você não pode uma horinha orar comigo e vigiar comigo? Eu até te dou um tempo. Quer ir beber água? Vai antes da palavra. Quer ir no banheiro? Vai antes da palavra. Será que você não pode esperar 45 minutos, uma palavra ser pregada, para você pegar a bênção dela? Em vez de ficar bebendo o Rio Jordão inteiro? A palavra é para a gente pegar. A fé, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se eu levanto, saio e perco da palavra, eu posso estar perdendo exatamente a chave, ainda mais que hoje, é culto de quê? Eu posso estar perdendo a chave do meu milagre. E ó, palavra de pastor vale, viu? Palavra dita em cima desse altar, vale pra caramba. Você quer ver um negócio? Domingo retrasado, não o domingo passado, mas o domingo retrasado, a gente acha que, está encerrando o culto, eu já posso começar a me movimentar por aí. Olha só, pastor Neto encerrando o culto, já tinha praticamente encerrado tudo, já tinha falado tudo que tinha que falar para encerrar o culto, já tinha orado. Ele chegou aqui no canto, eu lembro direito, ele chegou aqui no canto e falou assim, falou com alguém, entregou uma palavra para alguém, eu não lembro para quem, olhou para mim e falou assim: pastor Milton, você vai pegar mais aula. Até aquele domingo eu tinha 6 aulas, o que não fechava a nossa conta em casa. 6 aulas por semana é muito
pouco. Um cargo tem 15, 16. Dependendo do cargo 15, dependendo do cargo 16. Por semana. 6 aulas é nada. Sabe o que aconteceu na terça-feira? O vice-diretor da escola me liga às 9 horas da noite e falou assim: sabe aquelas outras 9 aulas? São suas, você já começa amanhã com elas. E se eu tivesse saído, agora está encerrando o culto, vou lá no banheiro. Eu perdi a bênção. Então, palavra de pastor pega. Se você sair durante a palavra, você vai perder a chave da tua bênção. E não é só hoje não, é qualquer palavra. Se prepara antes, bebe a sua água, traz seu copinho d'água, põe do seu lado, não perde. Custa você vigiar com Jesus 1 hora? Foi isso que Jesus cobrou dos discípulos. Custa você vigiar comigo 1 hora? Não custa. A gente está aqui para adorar a Deus. A gente está aqui para ouvir falar dEle. A gente está aqui para fundamentar mais nele, para entender mais sobre Ele. Não perde não. Quem perde é você, porque a palavra vai ser dita. Quem está perdendo é quem levanta e se ausenta, porque a palavra vai ser dita, e eu vou perder. Não perde não, não sai do foco, não perde o foco, tem tudo a ver, tem tanto a ver, que hoje o Alexandre subiu aqui para ministrar, e eu podia agora colocar o microfone ali, porque a direção da palavra que Deus colocou no meu coração foi profetizada aqui. Então agora a gente só vai fundamentar essa palavra. Amém? Agora sim, vamos entrar na palavra? Glória a Deus. Você entendeu que eu estou falando com o maior amor com você? Que é para você não perder, não é para mim, porque essa palavra Deus já falou no meu coração, o que Ele tinha que falar comigo, Ele já falou. O que Ele tinha que me fazer chorar, o que Ele tinha que me fazer agradecer, o que Ele já tinha que me fazer adorar, Ele já fez. É lógico que agora eu vou adorar mais ainda, né? Mas Ele já fez. Agora não é para mim, agora é para a igreja. Agora é para a noiva, que Ele quer uma noiva sem mácula. Ele quer uma noiva limpa, linda, adornada. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Essa semana, eu vi uma postagem, não vou descobrir, não vou falar nome nem nada, porque não importa quem, mas importa o quê. E nessa postagem tinha exatamente essa frase, uma frase só. Sempre tive medo de ser um religioso buscando o temor. Falei, cara, é muito forte essa frase. É muito forte essa frase. Depois embaixo eu até escrevi um texto, maior do que normalmente eu escrevo e posto em rede social. Eu escrevi um texto falando sobre ela, mas falei, não, quando uma pessoa coloca algo desse jeito, não é exclusivo dessa pessoa, outras pessoas sentem da mesma forma, só que muitas vezes se sentiram o quê? Constrangidas de colocar para fora, de falar, olha, eu falo isso como professor com meus alunos, eu falo, olha, eu amo quando um aluno me faz uma pergunta com uma dúvida, porque pode ser a dúvida de metade da sala que está com vergonha de perguntar. E aí, quando você responde aquele, você tira a dúvida de muita gente. Então, quando essa frase eu li, sempre tive medo de ser um religioso buscando o temor. Eu entendi a angústia da pessoa que colocou. Eu quero buscar o temor. Opa!
Eu quero buscar o temor. Eu quero ter esse temor de Deus que é maravilhoso. Mas eu tenho medo de, tendo esse temor, me tornar um religioso. E aí, a primeira frase da minha resposta foi assim: antes um religioso com temor a Deus do que qualquer outra coisa sem temor. Deu para entender? Antes um religioso com temor a Deus, que tema a Deus, que tenha esse temor a Deus, que a gente vai falar sobre temor a Deus. A gente vai falar sobre temor a Deus, que tema a Deus, do que alguém que não tenha temor nenhum. Porque quem não tem temor nenhum a Deus, vai para o inferno. A gente precisa voltar a falar de céu e inferno na igreja, porque a gente já está na beira de Jesus voltar para carregar a igreja. E as pessoas, para não ficarem achando que está amedrontando, não falam mais que tem inferno. Tem inferno sim. E o inferno não é esse inferno romantizado, que Satanás está com tridente, espetando todo mundo. Não, Satanás não é dono do inferno. Sabe quem é o dono do inferno? É Deus. E sabe o que Satanás vai estar fazendo no inferno? Sofrendo, pagando por tudo que fez, ardendo, ralando, berrando de dor, rangendo os dentes, ele e todos os demônios que caíram com ele. E infelizmente, um monte de pessoas como nós, que não quiseram crer em Jesus, e que estão perdidas no mundo, e que vão estar com eles no inferno, no ranger de dentes. Se eu tenho o amor de Deus no meu coração, e me importo com a minha família, com os meus amigos, e com quem eu nunca vi na minha vida, que passa na minha frente, que eu olho e eu falo, podia ser eu tenho por obrigação falar de Deus, para que essa pessoa não vá para o inferno, para que essa pessoa vá de mãozinha dada com a gente para o céu no arrebatamento. Porque eu quero ir para o céu. E a minha luta hoje é para tentar apagar da minha vida pecado. Embora a gente saiba que é muito difícil, a gente vai estar falando sobre tudo isso hoje. A gente sabe que é muito difícil. Paulo, que era Paulo, falava, olha, as coisas que eu quero eu não faço, mas as que eu não quero eu faço. Mas a gente não pode usar isso como muleta para pecar e falar, até Paulo pecava. Porque senão eu vou me dar ao direito de matar alguém e falar, olha, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, matou. Eu não posso fazer isso. Eu não posso justificar o meu erro, apontando o erro de alguém. Quando você constrói um prédio reto do lado de um prédio torto, o prédio torto, todo mundo percebe que ele está torto. Não é assim mesmo, José? O maior ajudante de um construtor chama fio de prumo, não é? Como é que é o nome? Prumo. É o prumo. É o maior ajudante de um construtor. Porque se ele usar o prumo como base da sua obra, ele vai denunciar que o outro construiu torto, porque o dele está reto. Se eu tenho uma vida reta diante de Deus, eu não preciso abrir a boca, apontar e falar que ele está errado,
Porque o erro do outro vai berrar. Porque a minha vida está reta diante de Deus. A minha vida está no prumo diante de Deus. E é isso que a gente tem que buscar. Por mais difícil que seja, porque meu irmão, minha irmã, está na reta. Jesus está voltando. O panorama geopolítico do mundo já indica para a preparação da subida do anticristo. Mas está aí, ó. E se a subida do anticristo está aí, nós cremos biblicamente que a igreja sobe antes, pode não terminar o culto aqui e Jesus chegar nas nuvens e nos carregar. Pode não terminar o culto. Pode ser agora. Eu estou pronto. O meu coração está pronto para Jesus me levar agora. Quem quer ir para o céu? Agora. Só para tranquilizar, eu não acho ideal, mas existem várias denominações históricas, várias denominações históricas, que não creem no mover do Espírito Santo, como nós cremos, na manifestação dos poderes, dos dons do Espírito. Eles não creem, eles acreditam que o Espírito Santo parou de agir na igreja primitiva. Ele agiu só até ali e de lá para cá ele só está presente, mas ele não age. E aí cabe ao simplesmente, pura e simplesmente ao nosso livre-arbítrio, ponto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eles vão para o céu porque o que precisa para ir para o céu eles têm, temor. Eles têm temor. Eles buscam a Deus. Buscam em oração, buscam em aprender, estudar. Normalmente essas igrejas têm escolas dominicais muito fortes, dividem em classes, e todo mundo aprende a Bíblia, Quantas vezes a gente já tentou fazer escola dominical na igreja, e as pessoas não vinham, não apareciam. Nós tentamos uma época fazer, sabe quem vinha na escola dominical? Eu que ia ministrar, a Selma e a Larissa, que ainda era solteira, ponto. Ponto, não estou exagerando. Mas no momento em que se falasse que ia vir um profetaço, lotava a igreja de ter que pôr cadeira do outro lado da rua. Porque o povo quer o que Deus faz, mas não quer quem Deus é. Todo mundo só quer milagre, mas não quer adorar aquele que é o criador do milagre. E Deus aos poucos foi se transformando em gênio da lâmpada. Há um tempo atrás, eu ficava horrorizado quando eu via o pessoal orando. Deus faz isso agora. Deus faz isso agora, ainda põe no imperativo. Dando ordem para Deus. Espera aí, como é que Jesus orou no Getsemane? Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feito conforme a sua vontade. Parece que tem gente que tem medo de falar, faça do jeito que o Senhor quer, porque acha que tem que ser feito do jeito que Ele quer. Tem jeito que dá receita para Deus de como tem que fazer o milagre. É o famoso vinde a mim. E não pode ser assim. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é. Porque se fosse assim, Ele tinha se apresentado com a Moisés, sabe como?
Fale para o povo que eu faço. Mas ele se apresentou assim para Moisés? Ele se apresentou como? Eu sou. Então não importa o que ele faz, o que importa é quem ele é. Porque no momento em que eu entendo quem ele é, a essência do meu Deus, eu sei que ele pode fazer todas as coisas. Eu não preciso ficar falando que Deus faz. Vamos para a Bíblia, abre comigo Hebreus 4, por gentileza. Hebreus capítulo 4. E eu quero ler com vocês o verso 12. Hebreus, capítulo 4, no verso 12. Amém? O que está escrito? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. Teve uma vez aí passada, bem passada, acho que já tem mais de um ano, que eu preguei em cima desse versículo, mas eu não peguei esse fim, eu peguei para trabalhar a questão da espada. Aí eu falei em rema e logos, e aí eu trabalhei por outro lado. Mas hoje eu quero pegar a parte final dele, que a palavra de Deus é viva. Olha só, pega a primeira linha, porque, deixa eu ver, põe para a gente, por gentileza. Hebreus 4,12, isso, olha lá, vamos lá, daqui eu estou vendo lá, tem a cola nossa. Olha lá, primeira frase, parte Azinha do verbo, do versículo. Porque a palavra de Deus é viva. Ok. Vai para frente dele. Aí. E agora vamos pegar a parte final. Apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então a palavra de Deus é viva para discernir o que nós pensamos e sentimos. Ok? O que nós pensamos, então Deus lê o nosso pensamento. E Deus conhece o propósito do nosso. Cara, você pode ser hipócrita com qualquer um, com Deus não dá, cara. A gente pode ter 2 caras com qualquer um, com Deus não dá. Porque Deus lê o que eu estou pensando e Deus lê qual é a minha motivação, qual é o propósito do meu coração, para onde eu estou tendendo. Uma coisa é eu falar para alguém um monte de coisa, e quando virar as costas não é nada daquilo. Outra coisa é eu tentar fazer isso com Deus. Dá? Tem condição de eu fazer uma coisa dessa com Deus? Falar para Ele uma coisa e na realidade ser outra? Não dá para esconder de Deus. O que Davi fala num salmo sobre Deus? Que ele sobe no mais alto dos céus e ele está lá. Que ele desce ao mais profundo do oceano e ele... Deus está em todo lugar. Porque essa é uma característica de Deus. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a gente fala assim, Deus está aqui, não é que a gente está falando que Deus está aqui porque tem hora que Ele não está, porque Ele está aqui o tempo inteiro. Mas quando aqui na frente a gente fala Deus está aqui, na realidade a gente está dizendo, o poder de Deus está sendo manifesto aqui, porque Ele pode estar e o poder dele não está sendo manifesto.
Ele pode simplesmente estar, porque ele é onipresente. Ele está em qualquer lugar, ele está lá no Irã, ele está lá na Coreia do Norte. Porque ele é onipresente. Ele está lá no universo, no cinturão de Órion, ele está lá, porque ele é onipresente. Ele está no universo inteiro ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Mas quando a gente fala, olha, o Senhor está aqui, é uma maneira simples da gente falar que o poder de Deus está se manifestando nesse lugar. E aí, a gente vai tentar discernir no mundo espiritual qual é o ambiente. Se o poder de Deus está aqui para trabalhar cura, se o poder de Deus está aqui para ser adorado, se o poder de Deus está aqui para fazer justiça, aí a gente vai discernir esse ambiente, se é batalha, se é quebrantamento, se o poder de Deus está aqui para quebrantar corações e levar esses corações a confessar que Ele é o Senhor, sentir a presença dEle. Mas tem horas que Ele não vai manifestar. Tem horas que a palavra é de ensino tão forte que não vai ter esse tipo de mover de Deus. Mas sabe o que vai estar acontecendo? O Espírito Santo vai estar agindo dentro do coração da gente, transformando a palavra em rema, em transformação. E é isso que a gente tem buscado, principalmente nesses últimos tempos. É conscientizar a igreja que Jesus está voltando, vai resgatar a gente não pode ficar para não ir para o inferno. A gente precisa, e a gente precisa lutar para levar mais gente com a gente. Nós vivemos uma batalha espiritual constante, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Nós estamos em batalha espiritual, tem demônio guerreando com o anjo o tempo inteiro. Já teve dia de eu chegar aqui e olhar aqui para dentro e ver anjo e demônio em guerra, lutando, literalmente lutando. Lutando. De eu olhar para anjo com a armadura toda deformada, lutando contra uns demônios que pareciam uns ursos aqui dentro. Porque eles estão em todo lugar. E se eles pegarem alguém que está desarmado, eles pegam mesmo. Porque é mundo espiritual. A gente não vê. Por isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar ligado, a gente precisa estar do início, da abertura do culto, até depois do encerramento, né, pastor Neto? Não é até o encerramento, não é até depois do encerramento, porque a minha palavra eu catei praticamente no... Ó, agora você sai, você abraça os teus irmãos, ó, pastor Milton, você vai pegar mais aula essa semana. A gente tem que estar ligado o tempo inteiro no mundo espiritual. E aí fazer assim, ó, catei, essa palavra é minha. Pode ser uma palavra que não foi nem direcionada, mas uma palavra liberada. Vamos catar essa palavra é minha. Hoje é culto de fé e milagre. Se você está ligado em Deus, você cata a palavra para o teu coração e atua. Com fé. Sem fé você não pega, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé você pega tudo. Aí, eu vou te chamar para ir em Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Eu vou fazer você rodar bastante a Bíblia hoje, porque depois eu tenho uma novidade para vocês. Conversei com o pastor Elídio agora, antes do culto, e depois tem uma novidade aí boa.
para divulgar, então eu vou fazer você ficar procurando bastante na Bíblia agora, tá? Jeremias 29, verso 11. O que Deus fala nesse versículo? É Ele falando: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Como é que Ele sabe que eu desejo? Porque Ele sonda-me, Senhor. Pastor Neto cantou aqui em cima. Pastor Neto cantou aqui em cima. Porque Ele me sonda, Ele me conhece. Ele conhece as minhas palavras antes que elas saiam da minha boca. Por que Ele conhece as palavras antes que elas saiam da minha boca? Não é só porque Ele lê o meu pensamento, mas é porque Ele sonda o meu coração, e a minha boca fala o que o meu coração está cheio. Então, se a minha boca fala do que o meu coração está cheio, eu tenho que prestar atenção se a minha boca é uma boca que abençoa ou que amaldiçoa. Porque se a minha boca é uma boca que só amaldiçoa, eu tenho que cuidar do meu coração. Porque o meu coração está cheio de palavra de maldição, em vez dele estar cheio de palavra de bênção. Em vez dele abençoar, ele fica amaldiçoando. Por quê? Eu não estou amaldiçoando da boca para fora, eu estou amaldiçoando porque o meu coração está cheio de maldição, e eu vou jogando essa maldição para fora. A boca fala o que o coração está cheio. Por isso que Deus fala de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. De tudo que você tem que guardar, não traz para o teu coração palavra de maldição. Quando alguém joga alguma palavra de maldição para mim, eu saio, capeta. Porque também não é a pessoa que está me amaldiçoando, entende isso? Paulo nos fala lá em Efésios o quê? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos do mal, nas regiões celestiais, tá? Aonde existe a grande batalha espiritual entre os anjos de Deus e os demônios. Então eu tenho que estar atento. E não é porque uma pessoa me amaldiçoa que eu vou lá partir a cara dela, ela não tem culpa. Ela simplesmente permitiu que o diabo enchesse o coração dela de maldição. O que precisa? Fazer libertação com essa pessoa. Pegar essa pessoa que só amaldiçoa e trazer aqui para a gente botar os capeta para correr. Ministério forte do pastor Elídio isso. Libertação. Vamos trazer, vamos fazer libertação, vamos expulsar capeta. Eles não têm direito de ficar na nossa vida não, enchendo a nossa vida. Ele tem duas armas. A primeira arma dele são dardos inflamados, isso fala lá em Efésios 6. E a segunda arma são as ciladas. Ele é maldoso, ele arma a cilada para a gente cair. E ele fica lançando no ouvido da gente. Quando eu quero falar alguma coisa, que eu percebo que eu vou falar alguma coisa mal, e o Espírito Santo me alerta, eu já sei que é o diabo querendo que eu fale mal, eu não falo. O dardinho dele faz assim, sim. Mas não vem aqui para dentro, eu não deixo trazer para cá. Eu aprendi isso no sofrimento, porque eu não era assim. Ah, bateu, levou. Bateu, levou. Eu não era assim, mas hoje eu mudei. Por quê? Porque eu quero que o meu coração esteja cheio de Deus.
Eu quero que o meu coração esteja cheio da palavra de Deus. Eu quero que o meu coração esteja repleto de Deus. Porque com o meu coração repleto de Deus, ele está repleto de quê? Qual é a essência de Deus? Amor. Aí eu olho para o meu irmão, eu vejo a essência de Deus no meu irmão, e eu amo o meu irmão. Aí eu entendo meu irmão, como que o pastor Elídio tem tentado pregar aqui o tempo inteiro. Que o meu irmão é meu irmão. É filho do mesmo pai que eu. Vamos em Salmos, Salmo 94. Vamos lá no Salmo 94. Salmo 94, verso 11. Amém? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Sabe o que é um pensamento vão? É um pensamento fútil. Tá? Vaidade. Como é que está a tua versão? Fala ele inteiro. O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Muito boa essa versão. O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. E aí, já que falou, na tua versão fala que é vaidade, aí a gente vai lá para Eclesiastes, né? Vaidade, 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 tudo é vaidade. Salomão, na velhice dele, Salomão escreve três livros. 3 livros de sabedoria, Salomão, filho de Davi, escreve. O livro da sua juventude ditosa e potente e forte, que é o livro de Cantares, que a gente pensa que é simplesmente um conto de amor entre Salomão e a sunamita, mas na realidade é entre Jesus e a igreja. Aí depois, que é aquela paixão toda, aquele fogo todo abrasador, Salomão cai num monte de erro. É um homem que tem 1000 mulheres. 700 esposas e 300 esposas e 700 concubinas. Misericórdia, hein? Você sabe o que quer dizer isso? Fala baixo. Ele tem 1000 sogras. Tadinha, a minha era meu amorzinho. Era mesmo. Amorzinho do meu coração. Cara, e eu posso te garantir uma coisa. Ele esteve com muito poucas delas. Porque a grande maioria delas eram acordos militares, acordos reais. Eu vou casar com a tua filha porque a gente está fazendo um acordo de guerra aqui. Eu não vou matar o meu sogro. Embora às vezes dê vontade. Eu não vou matar meu sogro. Então, teve gente que riu amarelo. Ó, que tem muito sogro aqui que é meu amigo, hein? Deus, olha aqui, verso 11, como é que está? O Senhor conhece o pensamento dos homens, são pensamentos vãos ou pensamentos de vaidade. Eu sou. Quem é Deus? Não sou eu. Quem é Deus. É Ele que disse, eu sou.
E legal que depois Jesus vem falando assim, né? Eu sou o bom pastor. Eu sou a água viva. Já olhou quantas vezes Jesus fala na palavra dele, eu sou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem uma coisa interessantíssima, que eu lembrei, que tinha me tocado isso lá em casa, mas aí eu lembrei agora, quando você falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu lembrei, pedi até para a Selma, me dá uma caneta aí para eu escrever, para eu não esquecer de novo. Porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus arregalaram o olho, porque ele estava confessando que ele era o tabernáculo. Porque caminho, verdade e vida são 3 portas do tabernáculo. A porta de entrada, do lado de fora do tabernáculo, para dentro do tabernáculo, a primeira porta de entrada, que você vai chegar no átrio do tabernáculo, aonde você vai ter à tua direita aqui o altar do sacrifício e à tua esquerda a pia da purificação. Essa primeira porta chama verdade, chama caminho. Chama caminho. Aí depois você vai ter a tenda. Essa tenda é dividida em 2, dentro, internamente. Mas a porta para você entrar na primeira porção da tenda, chama verdade. Porque tudo para o judeu tinha nome. E esse nome tinha um porquê. Porque apontava para Jesus. E quando entrava nessa primeira porção, que era o santo lugar, você tinha ali os pães da proposição, pães asmos, 12 pães asmos, representando as 12 tribos de Israel, do lado direito. Do lado esquerdo, você tinha o candelabro, a menorá, aquele candelabro de 7 velas. E na frente, você tinha o incensário, onde você tem o incenso, que faz uma cortina de fumaça. Atrás dessa cortina de fumaça do incensário, você tinha uma cortina, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, aonde era a presença de Deus na arca da aliança que estava ali atrás. E essa cortina, que tinha 1 palmo aproximadamente, em torno de 20 centímetros de espessura de tecido tramado, ela chamava vida, porque o que estava do outro lado era a presença de Deus. Então, quando eu caminho, ou o caminho da verdade, me leva à vida. Se eu caminho e levo a minha vida caminhando, pautado na verdade, que é Jesus, eu vou ter vida. E esse véu, quando Jesus morre, a palavra diz que ele se rompe de cima para baixo. E esse romper de cima para baixo simboliza que foi Deus que rompeu e não o homem. Ele não rasgou do homem para Deus, mas ele rasgou de Deus para o homem, Deus falando assim: agora você tem livre acesso a mim. Porque Jesus tinha falado na cruz o quê? Tudo está consumado. Então, no momento em que Jesus falou, tudo está consumado, e ele expirou, e ele morreu, o véu se rasgou, houve um terremoto. E hoje eu vi um vídeo de uns geólogos falando que realmente naquela época houveram 2 terremotos de grande potência.
E os dois poderiam ter, qualquer um dos dois poderia ter sido esse terremoto da morte de Jesus. O Senhor conhece o nosso pensamento. Ele sabe o que nós pensamos. Vamos voltar para o temor, provérbio, estamos pertinho de provérbios. Chega para trás, adianta um pouco mais a tua Bíblia para frente, Provérbios 1. Provérbios 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7. O que diz ele aí? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio do saber é temer a Deus. Eu preciso aprender esse temor. Mesmo que enquanto eu esteja aprendendo esse temor, eu caia numa certa religiosidade. Essa religiosidade que a gente diz é um engessamento. Ai, não pode isso, não pode aquilo, tem que usar saia até o pé, tem que usar cabelo grande, pastor só pode pregar de paletó e gravata. Amém, tudo bem. Se essa é a doutrina da igreja, ela não dizendo que não é através de Jesus que você é salvo, está valendo. Se ela continuar pregando que você é salvo através de Jesus, está valendo, não tem problema não, não corta o cabelo não, vai de terno. Afeta alguma coisa você estar de terno ou sem terno? Não, só o calor. Só o calor, e dia de calor, misericórdia. Ainda bem que nós abolimos isso, né, pastor Elídio? Ainda bem que a gente aboliu isso. Porque brincadeira. Não tem problema. Então não tem problema eu escorregar um pouco na religiosidade se eu tenho temor. O que eu preciso ter é temor. Estou em Provérbios 1, vou em Provérbios 8. Provérbios 8, 13. Amém? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Olha a boca perversa aí. A boca falando que o coração está cheio. E soltando maldição, soltando fofoca. Misericórdia. Ainda bem que aqui não tem fofoca. Meu Deus. Meu Jesus. Bom, eu posso até achar que não tem mesmo, porque ninguém chega para contar fofoca de ninguém para mim, porque sabe que eu não gosto. E se chegar para fofocar para mim, eu vou chamar o outro e falar, agora fala de novo. Porque se vai falar de alguém, tem que dar o direito de defesa do outro. Né? Então, chama o outro. Agora vamos colocar aqui. Você falou isso? Você fez isso? Fez ou não fez? Eu acho que isso que é o justo. Porque eu dou o direito do outro se defender. Né? Vamos lá em Tiago 4, olha só, estou saindo do Antigo Testamento e estou indo no fim do Novo Testamento, lá perto de Apocalipse, e eu vou em Tiago, depois de Hebreus, Tiago 4, verso 7. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Tem uma versão que fala: ele se apartará de vós. Resisti ao diabo. Resisti ao diabo. Quando Jesus nos ensina a oração que a gente apelidou de Pai Nosso, porque é a primeira frase dela, o que ele fala sobre isso? Qual é a frase que fala sobre isso? Perdoa os nossos pecados, mas afasta-nos de todo o mal. De todo o mal. E o que é o mal? É Satanás e seus demônios. Me afasta desse mal, me dá força para que eu resista a Satanás, para que ele fuja de mim, para que ele se aparte de mim. Ah, mas na teoria está muito fácil. Pastor, até agora só me deu teoria, vai em Gênesis 22. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Vai aprendendo a mexer nela. O meu sonho é que um dia eu chegue aqui, ninguém esteja olhando Bíblia no celular, mas olhando Bíblia no papel. E eu vou falar para você uma coisa que uma vez eu ouvi. Eu, quando converti, eu ganhei uma bíbliazinha assim, até da minha então noiva, atual esposa. Uma bíbliazinha pequenininha assim, que tinha até um zíperzinho, era bonitinha. Bonitinha, era desse tamaninho assim, tinha um zíper, eu gostava dela, sabe por quê? Eu enfiava no bolso, ninguém via que eu era crente. Aí eu ia para a igreja, saía da igreja, não tinha problema, ela estava no bolso. Aí, um dia, no altar, um pastor pregando, ele falou assim: olha para o tamanho olha para a tua mão. Naquele tempo não tinha celular, então todo mundo estava com a Bíblia mesmo. Olha para a tua mão. Eu olhei para a minha mão. O que tinha na minha mão? A minha Bíblia, desse tamanho assim. Ele falou assim: a tua Bíblia é do tamanho da tua fé. Na semana seguinte eu tinha comprado uma Thompson, desse tamanho assim, está guardada lá em casa, desse tamanho assim. Falei: ah, é assim? Semana seguinte, naquela semana eu corri e comprei uma Thompson, grande, linda. Primeira Bíblia de estudo que eu tive foi uma Thompson, porque ele pegou a Bíblia assim e falou assim: a tua fé, a tua coragem de mostrar Deus é do tamanho da tua Bíblia. Sério, né? Muito sério. Gênesis 22, já deu tempo de você chegar lá. Verso 22, eu estou falando, fui para o 19. 22, versos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aí Abraão foi chamado de o pai da fé. E ele foi chamado de o pai da fé por quê? Porque ele não chegou a titubear. Ele levou, chorou, se amargurou, mas ele levou Isaac. E a coisa mais incrível que tem aí é a seguinte: tem gente que fala que Isaac tinha em torno de 12 anos, tem gente que calcula a idade de Isaac em torno de 20 anos. Espera aí. Que ele seja menor, que ele tenha 12 anos de idade. Abraão já tinha mais de 100, porque Isaac nasceu, ele tinha 100. Então ele tinha 112 anos. Um velhinho de 112 anos. Um garotinho de 12. Quem corre mais?
Papai, você está doido que você vai me pôr em cima? Só que a palavra diz que Isaac estava sobre o altar. Ele, entendimento, pastor Milton. Entendeu? Olha lá, livro do pastor Milton, capítulo 1, verso. Eu creio que Isaac deitou no altar, sabendo e confiando na fé do pai. Não é à toa que a palavra fala, ensina a criança no caminho. Abraão ensinou Isaac no caminho. Isaac confiava tanto em Deus quanto Abraão confiava em Deus. E ele se deitou. Porque na realidade, no coração deles, ele ia ser sacrificado e ia ressuscitar. Mas não precisou. Por quê? Porque Deus viu o que ele ia fazer. Estamos acabando. Daí você pula para 1 Samuel. Eu estou fazendo você andar na Bíblia rapidinho. Entendeu? Te fazendo buscar rápido. Para você ver a necessidade que você tem de aprender a andar na Bíblia. É de propósito. 1 Samuel 24, versos 5 e 6. O que estava acontecendo aqui? Davi está fugindo de Saul. Davi estava dentro de uma caverna. E a palavra diz que Saul entrou para aliviar o ventre. Aí, Davi foi lá e cortou um pedaço da roupa de Saul. Saul não viu. Quando Saul saiu da caverna, Davi chamou ele e mostrou um pedaço da roupa dele. E aí, olha só como é que acontece a fala aqui, 5 e 6. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse para os seus homens, olha, ele disse para a turma dele, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Olha lá, o primeiro Senhor está em letra maiúscula ou minúscula? Legal. O segundo Senhor está em letra maiúscula ou minúscula? Então o primeiro Senhor é Deus, o segundo Senhor é Saul. Davi reconhecia Saul ainda como seu rei. E como, acima de tudo, um ungido do Senhor, porque o óleo caiu sobre a cabeça de Saul também. Então ele era um ungido de Deus. E Davi falou, eu não toco em um ungido de Deus. Ele esperou até o dia que Saul suicidou e ele herdou o trono. E Saul perseguia ele para matá-lo. E ele não fez nada contra Saul, porque Saul era um ungido de Deus. Cuidado, tem muita gente que fala mal de ungido de Deus. Tem um monte de ministério que eu não concordo. Vocês jamais vão me ver falando mal do líder de qualquer um desses ministérios. Vocês vão ver eu criticar a doutrina levada, não o líder. Ele foi ungido, ele recebeu um óleo de Deus. Não posso tocar nele. Se eu tocar nele, eu perco a minha unção. Se eu tocar no ungido de Deus, eu posso perder a minha família. Eu não posso tocar na unção de Deus. Eu não posso tocar no manto do ungido. Eu posso tocar nas ideias que ele carrega, mas não nele. Davi foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus. Então daí
Eu vou pedir para você se levantar, para a gente parecer que está acabando. Pelo menos a gente finge dar um pouquinho de esperança, né? Esperando que um dia a gente possa ir para a África e pegar um culto que leva 12 horas, uma palavra ministrada de 4 horas, um momento de dízimo e oferta que lá levam 2 horas, porque o pessoal tem que trazer cabra, ovelha, e eles trazem de tudo para colocar ali diante do Senhor. Entende uma coisa: temor é obediência. Quando eu obedeço o manual do fabricante, eu obedeço porque eu tenho temor. Temor não é medo. Vamos tirar isso da cabeça, porque quem traz medo para o homem é Satanás. Temor não é medo. Temor é reverência. Temor é reverência. Eu preciso aprender a ter reverência com o meu Deus. Temor é entrega. Abraão estava entregando Isaac. Nós podemos entregar a nossa vida, o que nós temos de melhor. O que eu tenho de melhor, o que eu tenho de melhor é a minha vida. Nossa, minha. Porque se a minha vida não fosse o que eu tivesse de melhor, eu não poderia ter a minha esposa, eu não poderia ter meus filhos. Por isso que Deus, quando fala da gente amar, Ele fala: ame o teu próximo como ama a ti mesmo. Porque você precisa se amar, para você, com o amor que você tem por você, medir o amor que você vai ter pelo seu próximo. Você tem que ter amor próprio, meu irmão, minha irmã. Para com essa, sabe, essa tristeza que te leva à auto-humilhação. Tem amor próprio. Amor próprio não é ser arrogante, pelo amor de Deus. É entender quem é você em Deus. É se entender como filho. E não aceitar a humilhação de Satanás. Quando Satanás vier te humilhar, você fala assim: eu vou falar para o meu pai. Não é assim que criancinha fala? Vou falar para o meu pai. Quando os demônios vêm te humilhar, você fala assim: eu vou falar para o meu pai. Eles batem correndo rapidinho. Eles têm medo de Deus. Nós temos respeito, nós temos temor, nós temos reverência ao Criador. Como é que está teu coração hoje?